Teve uma pessoa que uma vez ela fez questão de me contar como que ela tinha manipulado várias outras pessoas e feito elas todas fazerem aquilo que ela queria. Essa pessoa depois me procurou pedindo para que eu fizesse treinamentos com ela, ensinasse uma série de coisas. Eu me recusei, porque uma pessoa que usa o que sabe para manipular os outros, e se você passar conhecimento conscientemente para essa pessoa, você está sendo corresponsável dessa manipulação. Né? Então, é muito importante a gente pensar, o que eu estou fazendo com o meu conhecimento? Né? Quando você desenvolve a Kundalini, aquilo pode te trazer um magnetismo, uma força de liderança para você conseguir passar melhor o seu conhecimento para as pessoas. Né? Tem gente que usa aquilo como uma força sexual. Né? Só que a força sexual é ruim? Não, ela não é ruim nem boa, depende de como você usa. Se você usa a sua força energética para libertar as pessoas ou para prender, por isso que a gente vê filmes como aquele de Olhos Bem Fechados, né, com sociedades secretas fazendo orgias, utilizando aquela energia. Né, aquilo ali é utilizado para um fim específico deles. Ali, né, então, o mundo, assim, essas leis universais, todas as sociedades secretas, elas lutam para tentar entender um pouquinho mais dessas leis e ter um pouco mais de informação, porque elas sabem que conhecimento é poder, e poder, né, traz dominação. E por isso todas trabalham na busca do conhecimento, aprimorando o seu conhecimento e o seu desenvolvimento. Mas algumas usam esse conhecimento para dominar, outras usam esse conhecimento para libertar. Né? Isso é diferente. E o que não tem nada a ver, assim, falando de sociedades secretas, tá, gente? Com círculos pequenos fechados. Né? No nosso caso aqui, no nosso canal, o que a gente está fazendo hoje? A gente está compartilhando um pouco desse conhecimento para as pessoas terem ideia, quem se interessa por cabala, quem se interessa por alquimia, quem se interessa pelos segredos da Trindade, entender um pouquinho a correlação que existe entre essas coisas, né, e o processo de desenvolvimento de um dimensional, né, que muitos dimensionais aí foram queimados na fogueira, porque eram bruxos ruins. Não, gente. Às vezes eram pessoas que tinham uma interação com a natureza, com os 4 elementos, que aprenderam a curar, fazer ervas que curavam as pessoas, mas que tinham um nível de consciência maior, de se libertar, de não estar preso no sistema. Porque o que a gente acha que é o sistema hoje, que a gente está vendo, da nova ordem aí, gente, esse sistema ele já existe desde a época da Babilônia. Essas famílias, né, o mesmo sangue, as mesmas pessoas já existem desde essa época, esses grupos. O processo de dominação, a agenda deles está sendo cumprida desde essa época. E desde antes dessa época, né, que os dimensionais estão trabalhando o processo de desenvolvimento para libertar a eles mesmos e libertar a população. Né? Por isso os maias conseguiram transmutar. Né? Não foram os únicos. Houve pessoas que transmutaram ao longo da história. E essas pessoas, antes de transmutar, elas compartilharam muito conhecimento. Né? Deixaram escritos, deixaram tratados, deixaram informações para que outros pudessem aprender com aquilo. Só que muita coisa foi deturpada, então a gente não consegue, às vezes, só ler aquele texto e entender o que fazer. Porque quando pegam as coisas, eles deturpam, distorcem, para que a gente não consiga entender o processo. Né? A manipulação do caos de hoje que existe aí. Né? Então, por isso a gente busca fragmentos. E às vezes a gente torce pelo aquele que tenta nos escravizar, e às vezes a gente julga e critica aquele que está tentando nos libertar. Porque a gente não sabe quem é quem. Né? Então, nem todo mundo que aparece como bonzinho numa televisão é o bonzinho. Até porque, se a gente olha na própria, vou citar um exemplo disso, Benjamin Franklin, por exemplo, na história dos Estados Unidos, o maior discurso dele na época da independência ali é que ele era contra escravos, que tinha que libertar as pessoas, que era um absurdo. Né? O que pouco se fala é que ele tinha vários escravos pessoais. Então, assim, o discurso dele, para que fosse para frente tudo do jeito que ele queria, era que era pela libertação, contra o escravagismo. Mas, na verdade, ele tinha escravos. Então, assim, aquilo que se é diferente do que se fala, aquilo que se vende é diferente. Então, as pessoas ficam lutando, gente, brigando, vocês perdem muito tempo, nós perdemos muito tempo brigando no Facebook, de esquerda contra direita, tal religião contra não sei o quê, a sua crença contra a crença do outro, né? Tal país é bom, tal país é ruim. Na verdade, existe uma elite pequena que tem domínio aí do planeta, mexendo com todas as facções e lados,
E o resto, o povo, na verdade, é vítima da manipulação. É igual um gado sendo tocado para um lado ou para o outro, ou uns contra os outros. Então, enquanto a gente alimenta essa energia da guerra de uns contra os outros, chamar os outros de burros, os outros que não estão despertos, essa energia que a gente gera é ruim, é uma energia de destruição. Né? O que a gente precisa fazer é trabalhar a gente mesmo, é você trabalhar você mesmo para você se desenvolver, para você estar cada vez melhor, emanando cada vez mais nobreza, mais consciência, mais conhecimento e conseguindo transmitir esse conhecimento de maneira que as pessoas possam se desenvolver também. E não perder tempo com aquilo que é fofoquinha, que é besteirinha, que não vai trazer nada de bom. Às vezes alguém vem me contar um caso, eu falo assim, é uma coisa legal, boa, porque se não for, nem me conta. Eu não quero saber. Aí da vida do outro, nem me conta. Não quero saber. Porque, gente, é tempo que a gente perde vibrando uma coisa negativa, entende? Então, assim, e esse tempo a gente pode usar para o nosso treinamento, para o nosso estudo, para a gente estar melhor com a gente. E quanto melhor a gente está com a gente, mais você acessa o seu eu do futuro, né? O seu futuro provável ali, que já está acontecendo ao mesmo tempo. E você alterando aquele futuro, ele altera você, e você consegue também ir no seu passado e alterar as coisas, você vai mexendo no seu processo das linhas do tempo, que é o seu processo transmutativo. Gente, o objetivo nosso é transmutar e ajudar o máximo de pessoas a conseguir fazer esse processo. Quanto mais gente atingir essa frequência, mais a gente puxa os dimensionais para cima. Quanto mais dimensionais transmutam, quanto mais pessoas atingem frequências superiores, mais eles conseguem transmitir o conhecimento para a população, né? E não é forçando as pessoas a entenderem, não é falando que extraterrestre existe, não é colocando medo nas pessoas, falando que existe um governo do caos, que está ferrando com todo mundo, não tem mais jeito, abram os olhos. Não, gente. Se a pessoa começar a vibrar medo, ela não vai transmutar. Se ela começar a vibrar medo e culpa, ela vai ficar presa no processo dela. Presa. A gente tem que ensinar as pessoas, ensinar não, compartilhar conhecimento para que elas possam aprender por elas mesmas a vibrar coisas positivas, elevadas. Então não vale a gente perder tempo tentando convencer o outro, desrespeitando o outro e brigando com o outro. Né? Então, vou me despedir de vocês aqui, porque a live está longa.